Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado e curada agora. O Senhor Jesus levou na cruz todas as suas dores e enfermidades. Você crê? Seja livre agora. Se tinha um espírito perturbando o seu sono, a sua paz, eu falo com você, espírito, te dando uma ordem na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que te venceu na cruz. Sai do corpo dessa pessoa agora. Solta a mente e os pensamentos dela. Sai dos caminhos, do trabalho, da saúde, da família, da casa. Sai, em nome do Senhor Jesus. Saia. Saia depressão, doença, enfermidade. Seja agora livre de todo mal, de toda angústia. Tenha o seu sono, a sua saúde restabelecida. Passe a andar, falar, enxergar. Glorifique e agradeça a Deus, porque com certeza Ele levou sobre Ele todas as suas dores e enfermidades. Não importa quem você seja, Maria, José, Felipe, João, Renato, você está livre agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Agradeça a Deus, pessoal. Louve Ele, porque eu tenho certeza que Ele trabalhou na sua vida. Meu Pai, fala conosco, dê-nos sabedoria e entendimento nessa mensagem, nessa meditação. Amarra todo o bloqueio, amarra os demônios que tentar tirar o foco e nos dá a direção, Senhor. Fala o que precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus, que não seja o homem, mas que o Senhor possa nos dar o teu entendimento. Amém? E graças a Deus. Pessoal, até quando você vai dizer que Deus não sabe nada? De repente você pode falar assim, mas eu falar isso? De jeito nenhum, que isso? Amarrado, bate na boca. Mas às vezes com a boca você não fala. Não em tom acusador aqui, tá, gente? Isso serve para mim também, para que nós possamos meditar. Mas às vezes com as atitudes sim. Vamos entrar aqui na meditação. Olha o que está escrito em Isaías 29, 13 e 16. Se você quiser, pare o vídeo, pega a sua Bíblia. Isaías 29, 13 ao 16. Pega a sua Bíblia, pare o vídeo para você acompanhar aqui. Vamos lá. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Essa pode ser a reação de muitas pessoas quando vê essa mensagem, como nós falamos no início. Eu falar que Deus não sabe nada? Não, eu temo a Deus. Mas quando você segue a Deus apenas por meio de rituais, religiosidade, quando está na frente de outras pessoas para manter as aparências e cumprir obrigações religiosas, e não o Espírito em verdade, também na sua mente, porque na sua mente nenhuma pessoa vê, só Deus e você. Então, quando você age em contrário da vontade de Deus e só faz rituais, mas na sua mente, por exemplo, quando não está diante das pessoas que você conhece, você desobedece, você está dizendo que Deus não sabe. O que Deus fala para você fazer, de repente você faz o contrário, você está falando para Deus que você sabe mais do que que Ele não sabe, que Ele que é o oleiro que criou você, que é o barro, você como barro está falando para o oleiro que Ele não sabe. Você sabe que Deus criou a sua mente, que Ele te criou. Na sua mente você não precisa manter as aparências, você realmente é quem você é. E quando você, na mente, por exemplo, mantém deliberadamente pensamentos impuros, aceitando o pecado, você está desonrando a Deus. Você está ignorando o que Ele está vendo na sua mente, seus pensamentos. O Senhor Jesus falou assim em Mateus 5, 28. Mateus 5, 28. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Quer dizer que ainda que você não cometa o adultério físico, mas se você parar para atentar para uma pessoa que não é o seu cônjuge e aceita aquele desejo, ou seja, você coopera com ele, você já está pecando, porque você está ignorando a Deus, que Deus conhece sua mente. Seja fiel ao Senhor Jesus quando não tiver ninguém que você conhece por perto, ou nenhuma pessoa. Na sua mente, porque você sabe que Deus conhece sua mente. Lá você mostra quem realmente você é, lá você joga as cartas na mesa, você não precisa esconder das pessoas. Então lá fica se há temor a Deus ou não. Pense um pouco agora em relação ao relacionamento. Será que na sua casa, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos, com as pessoas que convivem com você,
Será que durante o dia todo basta apenas você falar assim: bom dia, obrigado, boa noite, obrigado, obrigado pela comida? Imagine uma casa onde só existem essas palavras durante todos os dias. Tem problema nesse relacionamento. Não tem um relacionamento normal, não é verdade? E por que com Deus seria normal passar o dia apenas obrigado, obrigado pela comida e pronto? Seria normal passar o dia todo sem falar com Ele com calma, atenção para ouvir sua doce voz, meditar na sua palavra, conversar com Ele, abrir o coração para Ele, ser sincero? Seria normal? A gente tem que se avaliar, gente, se realmente estamos honrando ou desonrando a Deus, inclusive com o nosso tempo. Porque quando a pessoa vai em direção contrária à santificação, passa o dia todo dando o resto dos seus pensamentos, do seu tempo para Deus que é tão grande, que deu a vida por ela na pessoa do Senhor Jesus, que amou tanto o ser humano, a ponto de dar o seu único filho na cruz para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa passa dando o resto do tempo para Deus, então ela está desonrando a Deus, achando que sabe mais que Deus. Eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso falar com Deus, eu já sei. Não mata, não rouba, já é suficiente. É como se ela estivesse virando para o oleiro e falando: o senhor nada sabe. Analise sua vida no Senhor Jesus, diante do Senhor Jesus. Você tem tirado tempo todos os dias para ouvir a doce voz do Senhor, meditar na sua palavra, conversar com Ele? Você tem buscado a vontade de Deus, que é o melhor para você? Deus já sabe do futuro, conhece tudo, pode tudo, sabe a intenção de todos. Como não confiar que Ele sabe o que é melhor para a gente? Como não confiar no caráter, na palavra dEle? Na vontade dEle, que é perfeita, santa e agradável para você, para a sua vida. Ele deu a vida, morreu por você, ressuscitou para te salvar. Se você crê, será que você não vê que a vontade dEle é o melhor para você? Você consulta a Deus antes de tomar decisões, fazer escolhas, ou só ora quando a situação está apertada? O objetivo aqui não é julgar ninguém, gente, mas trazer uma reflexão, para que nós jamais venhamos dizer com o nosso comportamento, na mente ou no externo, que Deus nada sabe. Se você nota que tem sido assim contrário à santificação, à comunhão, à intimidade com Deus, não tem consultado a Deus, tem deixado de honrar Ele com a sua mente, com o seu tempo, Ele não tem sido o primeiro, você não tem dedicado tempo a Ele, fale com Ele agora, rasgue o seu coração, abra o seu coração, porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Se volte ao Senhor Jesus, aproveite a oportunidade, pode ser a última. Peça a Deus forças para que você volte ao primeiro amor e viva para honrar o único merecedor de toda a honra e glória, que é o Senhor Jesus. Separe o seu tempo agora com Deus, fale com Ele, peça perdão, abra o seu coração, abra a sua boca e fale com Deus aí agora. Peça perdão se você tem dado o resto do seu tempo para Ele e louve o nome do Senhor Jesus. Peça para Ele perdão e peça direção e forças para que você sempre coloque Ele em primeiro lugar. Nem que seja 5 minutos no início, mas que você, a partir de hoje, não religiosamente, mas todos os dias, tenha o seu momento com Deus. Falar com Ele, conversar com Ele como Pai. Deus quer ser o seu Pai. Você quer ter Deus como Pai? Então se relacione com Ele, dê agora o seu coração. Ele já sabe do futuro, Ele está preparando o melhor para você. Ele quer te dar o Espírito Santo, a vida eterna, morar em você, fazer de você a pessoa mais feliz desse mundo. Assim como as pessoas que já são cheias do Espírito Santo, porque mais feliz que elas não tem, pode ter igual. E que Ele venha conduzir você em tudo, na família, nas finanças, no trabalho, que você venha ter plenitude, satisfação. Ele sabe o que é melhor para você. Então, se derrame agora diante de Deus, se arrependa, fale com Ele que a partir de hoje você vai fazer tempo para comunhão com Ele. A vontade dEle vem antes da sua. Você devolve para Ele, entrega o seu livre-arbítrio livremente, de livre e espontânea vontade. Entregue sua semana, seus caminhos, escolhas e decisões para Ele. Agradeça a Ele e que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Senhor Jesus, que a sua semana seja uma bênção. Amém? Graças a Deus. Amém.